Bem, eu vou agora de mão beijada oferecer para as senhoras e os senhores razões de sobra para acharem que eu sou mais doido do que realmente sou. Não vou falar de laicidade na presença do professor Luiz Antônio Cunha, claro que não. Tem que sentar para aprender, ver o que ele vai me ensinar, né? Eu diria o básico que todo mundo sabe. Então eu quero me ater a essa questão colocada pela colega, perguntando quais são os pontos-chave. Eu estou na sala de aula, o que eu faço? Né, e tal. Primeira coisa, quem olha para este homem aqui, o professor, nos olhos, não vai duvidar que esse homem tem boas intenções, boa vontade. Quem olhar para aquele ali, a mesma coisa, né? Óbvio. Então, gente, eu fico pensando o seguinte: por que a guerra de religião está nas escolas? Porque está dentro de nós. É isto. As filosofias já mostram isso há milênios, mas nós não soubemos aprender. Toda a guerra que existe no exterior é reflexo dessa guerra interna de nós, de ego, com superego, com a égua, com o selfie, com os nossos sonhos, frustrações, neuroses e pirutices. Aí junta com coisa acadêmica que às vezes, em vez de clarear, complica mais as coisas, porque tira o pé do chão. E se não bota o pé no chão do coração, como diz o Drummond, não dá para resolver os problemas, vai ficar procurando colonizar tudo fora e não coloniza dentro. Então eu penso assim, não é possível que seres racionais, ou que nos pretendemos racionais, não consigamos buscar uma saída conciliatória nessa situação. Eu acho que o professor Luiz Antônio Cunha foi até muito generoso nas pancadas que ele deu. Porque se o professor tivesse militado ou convivido anos, como eu convivi dentro de instituições religiosas, ele poderia falar coisas muito mais arrepiadoras de cabelo de careca. Mas é verdade, não é? Ó, que delicadeza. Mas eu tenho que ter minhas entradas aqui meio disfarçadas. Pois bem, mas quem que poderia, não é? Tem muito mais coisa. Porque acontece que os funcionários do templo, essa era a encrenca de Jesus com aquele povo da época, não é? Os funcionários do templo, eles vivem das benesses, eles vivem do lucro, do diálogo, do discurso religioso, da vida após a morte, aquela lorota toda que não tem nada a ver com as tradições espirituais. Não tem. Eu desafio qualquer intelectual desse país, qualquer religioso, seja de que matriz for, a dizer que eu estou errado nesse aspecto, de que espiritualidade, religião com R maiúsculo, se trata das questões cotidianas, da relação comigo mesmo, eu me amando para amar o outro, eu me respeitando para respeitar o outro. Então nós temos aqui buscar essa saída conciliatória, porque se for cavucar podridão, tem muito mais do que essas que foram ditas aqui, no âmbito das religiões. E o materialismo religioso, cunhado por Chogyam Trungpa, um religioso oriental, já morreu, budista lá, e brigou com o budismo, e casou, era monge, casou, e falou, eu vou casar e você continuar monge. Escreveu um monte de livros que agora estão conquistando o Ocidente, inclusive, para além do Tivão Ocidental, uma aproximação de psicologia budista com Freud. Materialismo espiritual. Neguinho bota a cruz no pescoço e oprime. Ou bota guia de santo e oprime. Raspa a cabeça e oprime. E rouba. E vota projetos iníquos. Franz Lerner, um economista alemão, escreveu um livro chamado As Armas Ideológicas da Morte, onde ele, em 1982, lá o pessoal lá da Assunção, ele estava lá dando curso para nós. Esse livro denuncia a idolatria do mercado. É disso que nós estamos falando aqui. A idolatria do mercado, que se apropria dos nossos sonhos, dos nossos corações e mentes. Daqui a pouco, daqui a 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Estaremos embaixo da terra ou comidos pelo fogo, sei lá pelo quê. E perdemos tempo, às vezes, com questiúnculas. Está na hora da gente perguntar concretamente, inclusive, ao ser aquela colega, como é que faz? Eu penso assim, se a pessoa tem boa vontade, coerência, dizem que de boa vontade o inferno está cheio de boas intenções, né? Mas se a pessoa tem essa dedicação, essa consagração, que a palavra dedicação quer dizer consagração, da etimologia, né? Se a pessoa se consagra a esse serviço, a professora dizia ali, eu quando vejo um estudante na minha frente, eu tenho que servir esse estudante, eu tenho que auxiliar, tenho que dar a mão a esse estudante.
a educação, esse movimento adintra e adestra, né? De dentro para fora, puxar o sujeito que há de melhor dentro dele, mas colocar dentro dele também as conquistas sociais, o conhecimento humano socialmente produzido. Agora eu fico me perguntando, como é que faz isso? Essa atitude interior, de escuta, de respeito. Poder mostrar uma criança dessas aí, que o mesmo Deus que ele chama Jesus, é o mesmo, é o mesmo Deus Sol? É o mesmo Alá? É o mesmo Senhor Krishna? Isso é um avanço. E se a escola, eu concordo com o senhor, se a escola não fizer isso, ninguém mais vai fazer, mas não vai mesmo, porque não interessa ao mercado da religião, que as pessoas percebem que 99,% de que falam em religião é materialismo travestido de religião. Que coisa linda, o sexo dos anjos, que lindinho. Tristeza que nós caminhamos tanto tecnologicamente e estejamos tão atrasados em termos de religião, em termos de espiritualidade, presos a quinquilharias. Uma vez, eu vou contar só um caso para terminar, né? Eu penso que essa colega que pergunta, né, como é que faz isso, gente, sendo ela mesma, sabe, estudando, buscando destruir essas fronteiras que são artificiais. As fronteiras erguidas entre as religiões são artificiais. Olha como que as religiões nasceram. As religiões nasceram do domínio. Vai dizer que o Freud não está certo com a ilusão? Vai dizer que o Marx não está certo com o ópio? Está certo mesmo. É aquilo que eles falavam. Deus morreu? Esse Deus nunca vai morrer, nunca morreu, nunca vai poder morrer, nunca morreu. Por quê? Porque esse Deus não existe. E eu não estou falando do lugar do intelectual. Agora estou falando do lugar de um homem religioso sem religião. Esse Deus, que muita gente cultua e que chama por esse nome, não é outra coisa que o quê? Dizia lá o Freud, o bicho-papão, o reprimido, o domínio, a exclusão. É isso para muita gente. Mas qual é essa essência do sagrado? A religião que afasta as pessoas e que cria cisão, isso não é religião. Pode botar o nome de religião, de igreja, de centro, de qualquer raio que o parta que for. Mas isso não é religião. Não cumpre a função simbólica, estruturante, como diria Jung, como diria Rudolf Otto. Isso não é religião, gente. Isso é materialismo disfarçado de discurso teológico. Religião, com R maiúsculo, espiritualidade, é reconhecer o sagrado que o outro é. O outro é sagrado, querendo ou não querendo. O rio é sagrado. La Pachamama, nossos hermanos de Latinoamérica, de América pré-colombiana, viveram isso na carne. La Pachamama, que são quem? Os filhos. La Pachamama que produz o maíz, La Pachamama dos rios, das águas, das florestas, do ar. É isso que é espiritualidade, isso que é religião. O resto, falando bem, é cultura. O resto é lixo. Por que que é? Porque não presta para nada, só para as pessoas ficarem brigando. Mas briga por quê? Briga pelo dinheiro, briga pelo poder, pelo controle social, controle das meias, mas não tudo. Não, porque a briga mesmo, que vale a pena ser brigada, eu não vou dizer que eu não brigo também, não brigo. Mas a briga central é a briga de mim comigo mesmo. Olha que a deturpação a que ponto chegou. A Bíblia, por exemplo. Um dia, se me for permitido, eu vou escrever alguma coisa com alguém que me auxilie a entender algumas coisas. Algo como Michel Clevenot escreveu nos anos 80, enfoques materialistas da Bíblia. Eu quero escrever enfoques psicológicos da Bíblia. Porque, por exemplo, quando você fala dois senhores, lá na Bíblia fala, tem um contexto, eu não vou citar o contexto bíblico inteiro, tá? Não se pode servir a dois senhores. Isso cai na mão de gente que, oportunista, ou ignorante simplesmente, a pessoa vai dizer, ah, claro, o senhor do bem é claro, é branco, de olhos claros, maravilhoso, limpinho, né? Esse que é o senhor. O resto é ídolo, é traição. Você não faz macumbaria, feitiçaria, você dança, o seu Deus é assim, tem Deus para isso, Deus para aquilo. Isso é idolatria, servir a dois senhores. Tem nada a ver. Aí ia falar uma coisa grosseira, não vou falar aqui, né? Nada tem a ver uma coisa com a outra. O popular com as calças, né? Nada tem a ver, porque se vê dois senhores, sabe que esses dois senhores que no contexto bíblico está falando, na exegese
na exegese científica, tá falando? Os dois senhores são o ego e o eu. O eu é o self, junguiano, perdão. E o eu é esse ego. Quem é o ego? É aquilo que em mim tem que ser aplaudido. É aquilo que em mim depende de ser amado para não entrar em depressão. O ego é aquilo que em mim precisa ter sempre razão. O ego é aquilo que em mim não aceita ser contestado. O ego é aquilo que em mim que manipula até o religioso. Até o religioso é manipulado pelo ego para produzir as glórias humanas. Podemos pegar outros textos do Bhagavad Gita, para ir na Índia, e vamos perceber como é que essa luta histórica dentro de nós, que é a luta pela superação de nós, e como diria Edgar Morin, os demônios que têm que ser dominados estão dentro de nós. Agora, é claro que uma sociedade como a nossa, de engenho de cana-de-açúcar, de analfabetismo, de políticos safados, hipócritas, mentirosos, corruptos, de pessoas beligerantes, claro que não vão perceber essa coisa, vão dizer que o demônio é o negro. As representações no catolicismo estão cheias disso. O São Miguel, quando está pisando na cabeça de um lá, geralmente é um neguinho. É um afrodescendente. São Miguel não pisa na cabeça de uma mulher. Agora, é outra estupidez, porque aquela cabeça que Miguel pisa, arquetipicamente falando, é o ego. É o eu, que é a minha essência verdadeira, dominando, não é destruindo o ego, educando esse ego, colocando esse ego no lugar dele. Que o ego, quando está no banco de carona, já dizia Gurdjieff, né? Ele é um ótimo assessor. Agora, vai colocar o ego na direção da M. Então, está na escola, tem essa coisa, vamos aproveitar. É oportunismo? Eu penso assim, que cada um de nós tem o poder, de onde estiver, semear a guerra interna ou a paz. Agora, não é paz de cemitério, né? De ficar calado com os idiotas, aceitando todo mundo pisando na cabeça da gente. É como dizia Dom Balduino lá, fundador do CIMI, da CPT, dizia: direito se conquista de pé, não é de joelho. Agora não precisa ser odiento, raivoso. Precisa disso. Porque sabe o que vai acontecer se a gente continuar assim, com tanta raiva de religião na escola? Esse povo não é brincadeira. Esse povo vai manipular a mídia, porque tem poder econômico junto, tem um monte de coisa, claro que tem. E uns até acreditam mesmo nas coisas que falam, são poucos eu acho, mas uns acreditam. E nós vamos acabar atiçando tanto essa gente, que vai ficar dizendo que nós somos ateus, que nós somos não sei o quê. Não estou dizendo que a gente não tenha que entrar no mérito. Por exemplo, a primeira falha dessa história é a população não ter sido consultada. Esse negócio vem de goela abaixo, enfia de cima para baixo e tal. Agora, tá aí. São dois movimentos, eu acho, os que acham que tem que combater, se organizar para combater. Os que acham que tem que ficar, se organizar para ficar. Agora, todos podemos aproveitar o espaço onde estamos, entendeu? Eu não acho que a gente tem que se colocar como refém disso. Acho que a gente pode ter uma atuação positiva. O que eu chamo de atuação positiva nesse âmbito? Construtiva, de seres humanos, mais humanos mesmo. Mais humanos mesmo. O professor em sala de aula pode mostrar lá que bonito, as pérolas que as tradições espirituais têm. O que o budismo pode me ensinar? O que o catolicismo pode me ensinar para viver melhor hoje? O que o Islã pode me ensinar? Que lindo que é o trabalho dos Sufi, o movimento Sufi. Nasruddin com suas piadas, seus deboches, educando pelo deboche. A história de Mushu Chá. Tanta coisa, tanta pérola que as religiões produzem. Mas a gente tem realçado mais as podridões. E aí não escapa religião nenhuma, gente. Quais religiões são humanas? Tem seus podres. Como dizia Mercedes Sosa, sou um montão de coisas santas mesclada com coisas humanas, coisas mundanas. Tem alguém cansado aqui? Quantos minutos que vocês me atribuem para responder? 15 minutos. Então vou pegar só 1 minuto. Escrevi, como que estamos no campo da educação, eu estou tentando ser didática. Tudo que eu falei se resume assim: intercultural,
religião é opressão e libertação ao mesmo tempo, e o que deve ser enxergado é o pluralismo que existe. Esta era a minha apresentação. Agora, eu peguei as 3 perguntas dirigidas à mesa e vou responder começando com a pergunta da Lívia. Mas tem uma palavra muito importante que está na minha cabeça, eu escrevi, mas não sei em português como que fala. Professor, naif. Ingênuo. É essa a chave, ingênuo. Então, é preciso você dizer, enxergar. Para a Lívia, vou dizer para você que a laicidade do Brasil vai ser definida em 2065. Escrevi aqui. Então, o que nós podemos fazer, enquanto isso, porque a guerra já começou, vamos afiando nossa mente e nos preparando, sabendo que nem todos vão estar aqui quando vamos chegar a algum lugar. Talvez, pode adiantar um pouco mais, vou me baseando sobre o que acontece aí por fora, não é moleza não. E com a configuração do Brasil, 2065 é muito otimismo. Para a primeira pergunta. A segunda era da outra professora que eu não conheço, mas ela queria uma fórmula, segundo o que eu entendi na sua pergunta. Olha, a fórmula é a mesma coisa. Enxergar, não seja ingênua. Para não ser ingênua não é só uma mágica, tem que conhecer a cultura do povo brasileiro. Vamos dar um exemplo. As culturas dos negros. Vai dizer para mim, numa família, essa cultura não é bem diversificada. Imagina só numa família assim, na população toda. Aí, se vocês estão no Rio de Janeiro, tudo bem, não tenho nenhum preconceito contra carioca de Fluminense, mas tem que ser mineiro, desconfiado. O Brasil tem, se for definir as coisas que dizem, 3 raças, mas não são 3 não, é muito mais diversidade. Então essa professora que quer a fórmula, não vai ter fórmula, senão não seja ingênua, enxergue sua cultura. Se você, quanto mais conhece, você fica mais lúcida para poder ensinar alguma coisa, que seja no campo religioso ou qualquer outro campo. Aí tem que ser você mesma. E não se deixa por coisas de cima para baixo, que não é bom, não. A última pergunta da senhora, professora, que agradeceu a mesa, o que eu vou retomar e dizer, a abertura que você está dizendo, essa é fundamental. Por exemplo, eu fiquei contente de ouvir o professor Luiz Cunha, mas... E se eu fosse passar um dia com ele, eu me deleitaria a conversar um pouco, porque é muito importante não esquecer um pequeno detalhe. Quando você conhece o bem, o mal que está junto, se você vai rápido demais, é ruim. Aí eu já defendi numa mesa assim que não é só a religião que oprime. Os sem religião também, se vocês conhecem o que acontece em alguns campos, alguns lugares, eles também podem ser ditadores. Tem a ditadura da religião e ditadura dos que não querem. Aí, se não tiver um campo equilibrado, fica ruim a coisa. Então, o que você não pode esquecer na sua abertura é que tem os 2 lados, a opressão e a libertação. Se o Estado impõe alguma coisa, não vão brigar muito não, para não desperdiçar energia, como dizia o professor Carlos. Se desperdiçar a energia na pergunta errada, como discutir o sexo dos anjos, aí vai ser uma coisa ruim. Chegando no professor Luiz Leonel, aí a questão do ensino religioso, vocês... Quem é aqui que sabe que a UFF tem força de pôr isso para baixo? Quando, sobre o governo Lula, essa concordata foi assinada,
não foi uma coisa simples assim. A esquerda chegou, mas chegou muito fraca. E os outros lá, para não perder todo o espaço, tive que engolir esse sapo. Então, quando você sabe que tem cobra que pode te picar, tem que preparar sim o antídoto, mas é melhor abrir o olho para não deixar a cobra te picar. É essa a minha resposta. Tá bom. Queremos mais uma vez agradecer a profícua participação de todos os professores. Saímos daqui realmente embevecidos e também com muitas reflexões, porque tudo que foi trazido aqui foi muito importante para todos nós. E eu gostaria também de, em nome do PENESB, fazer a entrega aqui da nossa pastinha, não é, com as nossas simples ofertas, e também dizer que nós, né, partimos com essa pergunta que ficou aqui, quer dizer, o Brasil é um país laico, né? Então é uma reflexão que nós temos que levar conosco e pensar bem em tudo que foi dito aqui, nessa abertura de possibilidades, e aí cada um encontra seu caminho, sua via, sua forma de encontrar o sagrado, porque toda discussão ela nos enriquece e ela nos traz, não é, essas perguntas e outros questionamentos. E o dia que o homem não tiver mais questionamento, realmente a vida não tem razão de ser. Então vivemos, porque também essa eterna luta, nós estamos sempre buscando saber mais, aprender com os outros, ouvir os outros. E encerrando, o Zé Barbosa pediu para rapidamente, porque o calor aqui está insuportável, meio-dia a gente tem que almoçar, porque eles têm que apresentar os trabalhos. Bom, gente, é rápido mesmo. Eita, queria só lembrar que nós estamos completando 20 anos, né? O PENESB esse ano está completando 20 anos, todos já sabem. E eu sou um sócio fundador, como eu digo, né? Estou aqui desde o primeiro dia do PENESB. Escrevi a pedido de Yolanda esse livreto aqui, que procura contar um pouco, né, da nossa história, um breve histórico do que foi o PENESB, do que nós já fizemos. Fizemos muito antes, em 95, muito antes da lei 10.639, nós já estávamos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia. E poucas vezes nesses anos, nesses 20 anos, e alguns seminários que nós já participamos, debate e outras coisas, eu vi uma mesa tão instigadora quanto essa daí. Em todos esses anos, nós já fizemos uma série de seminários, congressos, já participamos de vários outros. Então, eu agradeço a vocês e parabenizo quem assistiu essa mesa. Que vocês peguem isso, levem, não guardem para si, não se prendam, que eu acho que é o mais importante. Que vocês levem isso e transmitam. Procurem levar isso para as suas escolas, que é muito importante. Porque um dos objetivos do PENESB seria realizar atividade em pesquisa, ensino e extensão. Objetivos que nem sempre a universidade faz a contento, infelizmente. Durante muito tempo foram muitos apartados, e o professor Antônio Cunha sabe disso, né? Fomos apartados da sociedade. E isso, nós, criando um novo nome, PENESBianos, fizemos. Nesses 20 anos nós fizemos, de várias formas. E uma amostra desse fato, nós fomos pioneiros em muitas coisas. E uma amostra desse fato, desse pioneirismo, foi essa mesa. Então, gente, uma salva de palmas bem forte para os professores Antônio Cunha, o Leonel e o professor Paulo. Muito obrigado. Eu só queria acrescentar que essa mesa resultou de algumas grandes preocupações nossas. Quando nós iniciamos em 1995,
Esse foi o único curso, e até hoje continua a ser, que tem uma disciplina sobre educação e religiões de matriz africana, porque nós entendíamos que os profissionais precisavam conhecer para não discriminar. Mas depois desse tempo nós repensamos e chegou o momento de avançar nessas reflexões e analisar a situação do ensino religioso nas escolas, que é realmente muito desconfortável, que é uma situação realmente gritante. E nós propusemos então essa mesa no sentido de que, não preocupados, e realmente isso nós podemos dizer que conseguimos alcançar o objetivo, não de profissionais que têm o mesmo pensamento, mas justamente enriquecer a discussão com profissionais que têm um acúmulo sobre a questão de religiões. Então, sabendo do acúmulo de cada um, nós resolvemos convidá-los. Todos realmente nos trouxeram as suas grandes contribuições. Nós agradecemos muito e realmente parabenizamos a todos pelo empenho em responder aquela questão, mas justamente nós pensamos em avançar nesse momento para além do conhecimento das religiões de matriz africana, mas analisar essa situação brasileira que é gritante nas escolas, para tentar repensar o que fazer, né? E então eu digo que eu saio daqui com uma riqueza de conhecimentos, informações que essa mesa nos trouxe, né? E a partir dessas contribuições, o PENESB vai pensar como avançar, né? Porque nos parece que nós já conseguimos bastante em relação à disseminação dos conhecimentos sobre religiões de matriz africana, porque nós temos aqui, inclusive presentes, pessoas que, convidadas, sendo evangélicas, convidadas para ir aos terreiros, o foram e fizeram palestras e se apresentaram e tudo mais. Então, me preocupa a questão, né, da cultura e do sagrado. Eu penso que religiões não se restringem ao cultural, né? Transcendem ao cultural. Mas a escola tem o papel de trabalhar a questão cultural. E então, como é que fica o que transcende, que a população brasileira está aí gritando, mais de 80% o transcendente? Eu não sei. A gente vai buscar juntos a resposta.